A terceira leitura da Parashá de Bereshit, e Adão deu nomes para todos os animais, para as aves do céu e para todo animal selvagem do campo, e para o ser humano ele não encontrou a sua ajuda, a sua dupla para ficar com ele. E Hashem fez cair um sono, uma sonolência pesada sobre o ser humano, e ele dormiu, e Hashem pegou um dos seus lados e fechou a carne embaixo da onde ele pegou, no local onde ele pegou. Ou seja, quando trouxeram as espécies perante o ser humano, tinha macho e fêmea, então ele olhou que todo mundo tinha par e ele não tinha par, logo Hashem fez ele dormir e pegou um dos seus lados, não uma das suas costelas, essa é a tradução literal da Torá, Letzela Mishkan, o lado do Mishkan, por isso que está escrito que foram criados com dois rostos, né? Adão e Eva foram criados juntos, dois rostos, Hashem separou eles, Vaisgori fechou o local do corte e ele dormiu, e assim depois ele pegou para que ele não veja, que seja um pedaço da carne dele, para ele não desprezar a mulher, para ele não ver a cena dessa separação, desse corte. E Hashem construiu esse lado que ele pegou de Adão para a mulher, para ser a esposa dele, e trouxe ela para Adão. Vaiven, como uma construção que é ampla embaixo e estreita em cima, assim também Deus fez a mulher de uma maneira que ela possa receber o feto como um depósito, que a parte de baixo tem que ser mais larga para aguentar, para o peso não ficar forte nas paredes. A mesma coisa, Deus criou a mulher com essa estatura para ter como teu filho, teu feto. Ele construiu a tzela, esse lado, como uma mulher, ou seja, ele fez ela para ficar de uma maneira propícia para ser uma esposa, igual fez ele Gidon para Efod, ou seja, para ser como Efod. E disse Adão, desta vez, osso do meu osso e carne da minha carne, para esta deve ser chamado Ishá, porque do Ish, do homem, ela foi pega, por isso que é chamado Ish, Ishá. Isso só dá para explicar em hebraico. Zotapam, desta vez, daqui a gente vai ensinar que o ser humano chegou para todo animal e animal selvagem, ele não se acalmou até ter realmente contato com a Havá. Lesot e Kareishá, ela é a linguagem que combina, né? Já que ele foi criado do Ish, então chama de Ishá. Isso obviamente é uma prova que o mundo foi criado em Lashon HaKodesh, uma linguagem sagrada da Torá. Por isso o homem deve largar seu pai e a sua mãe, vai se grudar na sua esposa e vão virar uma carne só. Isso aqui é Deus que está falando, proibindo os descendentes de Noah, todo ser humano, as arayot, relações proibidas, que são os parentes, ter relação com a mãe, tudo isso, se grudar na nossa esposa e não na esposa do outro, e assim por diante. Virar uma carne só, o feto que nasce através dos dois, isso é uma carne só, que é uma união completa do casal. Lá vira realmente, os dois viram uma carne só. E Adão e Eva, os dois estavam despidos, o homem com a sua esposa, e bochacho, não tinham vergonha, porque eles não tinham malícia nenhuma, não tinham como tzniut, esconder algo, porque não tinha como separar entre o bom e o mal, não tinha essa consciência. Por mais que ele tinha muita consciência para dar o nome para os animais, ele não tinha malícia, não tinha yetzirará, até ele consumir da árvore proibida, e aí entrou o instinto mal, e ele podia começar a ver que existia maneira errada de agir, né, diferenciar entre o bom e o mal. E a cobra, ela era a mais esperta de todos os animais silvestres do campo que Hashem Elohim fez. E a cobra falou para a mulher, para Havá, Deus falou que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Ela era esperta. Por que tem que falar que a cobra era esperta? Na verdade, já que fala na continuação que fez para o ser humano roupas de ouro, como vamos ver o que quer dizer, então veio falar de como que foi que aconteceu. Na verdade, a cobra, ela quis se aproximar dele exatamente porque ela viu elas despidos, tendo relação, e acabou tendo prazer de estar com a Havá. Assim é a explicação. Arum Mikol, sua esperteza, ele é mais esperto de todos, de acordo com a sua esperteza, sua grandeza, também foi a sua queda. Ele era o mais esperto de todos os animais, ele ficou o mais amaldiçoado de todos os animais, a cobra. Em hebraico, cobra é uma palavra no masculino, fala sempre arur, em vez de arurá. Em português, cobra é uma palavra no feminino. Afkamar, será que Deus falou não comer nada? Por mais que a cobra viu que Adão e Eva comiam das outras frutas, ela aumentou, exagerou exatamente para que tenha a resposta, venha um feedback, não, para abrir o papo e acabar chegando a falar da árvore proibida. E disse a mulher para a cobra, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está dentro do jardim, no centro, que é o fruto do conhecimento do bom e mal, Hashem falou, vocês não podem consumir, nem tocar, talvez vocês vão morrer. Ela acrescentou sobre a ordem, por isso acabou diminuindo. Por isso que está escrito, não deve acrescentar, quando a gente aumenta, a gente acaba diminuindo. Disse a cobra para a mulher, vocês não vão morrer.
com que prova ela podia falar isso. A cobra empurrou a Havá, a Eva, até que ela tocou na árvore. Falou, tá vendo? Assim como você não morreu tocando, você também não tem nenhuma morte consumindo, pode comer sem medo. Na verdade, acrescentou a cobra para Eva, que Deus sabe que no dia que vocês vão comer desse fruto, vai abrir os seus olhos, vocês vão ser como Deus, que sabem o bom e o mal. Que odeia, todo profissional, ele não gosta, ele odeia os seus concorrentes da sua mesma profissão, então Deus não quer que vocês também criem mundos e façam igual ele. Que ele falou, Deus comeu desse fruto, por isso que ele conseguiu criar um mundo. Obviamente que totalmente errado, que o fruto também foi criado. Vocês vão ser como Deus, vão poder criar mundos. Imagina que tentador. E a mulher viu que o fruto era bom para consumir, e era um prazer para os olhos, era agradável para entender e ter compreensão, de tudo que a cobra está prometendo, de comer aquele fruto. Ela pegou do seu fruto e consumiu, e deu também para o seu marido com ela e comeu. A Tere, a Isha, ela viu os ditos da cobra e fez sentido para ela acreditou naquilo. Que Tova Etz era bom o quê? Bom ser como Deus. E era prazeroso essa ideia de abrir os olhos, e também essa ideia de saber o bem e o mal era interessante. Formação, a gente acha às vezes que saber tudo é bom. E deu para o seu marido, para ela não morrer sozinha e ele acabar casando com outra pessoa. Então, se for para morrer, então que ele morra também. Gam também, para os animais também, os animais selvagens também. E se abriram os olhos dos dois e eles perceberam, eles souberam, eles notaram que existia alguma malícia em estar despido, e eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas, roupas para cobrir a sua nudez. Vatipacar, abrir os olhos, não está falando de abrir o olho físico, sim, abrir o olho no sentido de sabedoria, não de ver mesmo, como o final do passuco prova. Eles perceberam que estavam despidos, o cego também percebe, também sabe que ele está despido. O que quer dizer, vaidus souberam? Eles tinham uma mitzvah só, e desse momento eles estavam despidos, perceberam que eles descumpriram a única coisa que eles tinham, a única vestimenta, a mitzvah, chamada uma vestimenta. A única que eles tinham, agora eles largaram ela, então eles estão sem nada, despidos. Folhas de figueira, justamente de figueira, porque seria a árvore que eles consumiram, pelo literal, o fruto proibido seria o figo. Então aquilo que eles estragaram também tentaram se consertar. As outras árvores impediram, não queriam dar as suas folhas para esses pecadores. E por que a Torá não diz claramente qual era o fruto? Porque a Kadosh Baruch Hu não quer incomodar, não quer atrapalhar nenhuma criatura, para não ficar com vergonha e falar, tá vendo? O mundo foi castigado por conta dessa fruta. Então não está claro na Torá qual é a fruta. Mas que tem várias explicações de qual era o fruto, não está claro na Torá. Com certeza não era maçã, nenhuma opinião diz que era maçã. E escutaram a voz de Hashem Elohim andando, saltitando, modo de falar, no Gan, no jardim, de acordo com o espírito, com o vento do dia, e Adão e Eva se esconderam por causa de Hashem Elohim dentro da árvore do Gan, dentro lá do jardim. Escutaram, tem vários midrashim explicando, os sábios colocam no seu local, no Bereshit Rabbah, outros midrashim, mas diz Urashi, eu vim explicar o literal do passuco. Sempre Urashi vem explicar o literal, e quando tem alguma Agadá, uma explicação esotérica que vem explicar e deixar de uma maneira bem entendível o passuco, cada coisa com a sua base, com a sua explicação, aí Urashi traz essas explicações. Vai Ishmael, que eles escutaram a voz de Deus, que estava andando, perambulando, modo de falar, no jardim, para o lado do dia, ou seja, para aquele lado, aquela direção que o sol chega para lá, que é o oeste, porque de tardezinho o sol está indo para o oeste, e eles pecaram na 10ª hora, então seria tipo equivalente a 3, 4 horas da tarde. E Hashem, Elohim, chamou o Adão e disse, Ayeka, onde está você? Obviamente Hashem sabia onde ele estava, mas a maneira de entrar para falar com ele, para não se assustar, se ele vai castigá-lo de repente. Assim também Caim, Deus falou, ei, cadê o Hevel, teu irmão? Não falou, você matou. Se perguntou, sem Bilam, quem são essas pessoas que estão com você? Tudo Hashem entra com palavras para depois falar o assunto. Isso também Rizkial, quando os emissários de Moradach lá falaram também. Adão respondeu, disse, a tua voz eu escutei no jardim e eu fiquei com medo porque eu estou despido e eu me escondi. E aí Hashem falou, quem te contou que você está despido? Será que da árvore que eu te ordenei para não comer você consumiu? Quem falou para você? Ou seja, da onde você tem consciência para saber a vergonha que tem que ter, que está despido? Você não tem malícia, não tem porquê ter problema na nudez. Raminaetz, linguagem de pergunta retórica, será que da árvore você comeu? E disse Adão, a mulher que você me colocou ela junto comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui ele estava renegando, reclamando da coisa boa que Deus deu para ele, sendo mal agradecido, botando a culpa na esposa que Deus deu para acompanhar ele, para ser uma companhia boa para ele.
E disse Hashem Eloquim para a mulher, o que você fez isso? Por que você fez isso? E disse a mulher, a cobra que me enganou fez eu comer. Hishiani, Hitani me enganou, como Aliashitchem, não deixa enganar, me fez confundir e eu acabei comendo por conta disso. E disse Hashem Eloquim para a cobra, por conta de ter feito isso, você vai ser amaldiçoado de todo animal selvagem do campo, sobre o teu ventre você vai andar, vai se rastejar no chão e você vai comer terra todos os dias da sua vida. Daqui a gente vê que a gente não busca, a gente não procura defender aquele que incita ao pecado. Porque se Deus quisesse perguntar para a cobra, por que você fez isso? Ela tinha o que responder. Ela ia falar, ditos do mestre, ditos do aluno, quem a gente escuta? Ou seja, se a cobra falou A, mas Deus falou B, então óbvio que eles tinham que seguir o que Hashem mandou. Mas Hashem nem deixou a cobra falar, porque a gente não tenta defender quem leva as pessoas para o pecado. De todo animal selvagem, se a cobra ela é amaldiçoada mais do que a berremá, então obviamente que ela seria mais amaldiçoada que o animal selvagem. Então, como assim? Os sábios explicam, o Midrash, Bechorot, vem te ensinar que a gravidez da cobra é 7 anos, tem toda uma conta, né, baseada em quantas vezes porque ele é amaldiçoado dos animais e também dos animais selvagens. Você vai andar sobre o seu ventre, a cobra tinha pés e nesse momento foram cortados, ou seja, ela perdeu os pés que ela tinha. E um ódio vou colocar entre você e entre a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele vai te esmagar na cabeça e você vai sussurrar e tentar atacar o calcanhar. Vivashit. Toda a intenção da cobra era que o ser humano ia morrer e ela ia poder casar com a Havá. Então, por isso você veio falar com a Havá só porque era mais fácil de convencer elas que as mulheres têm uma facilidade de serem seduzidas e elas sabem também seduzir o marido. Por isso que eu vou colocar um ódio entre a cobra e a mulher. Yeshufra vai te amassar, vai te esmagar, como vai rototô, tradução é veshafit yati. Veatate chuvenoá, que você vai soprar no calcanhar do ser humano, ou seja, a cobra não vai poder estar ereta como ela era antes e ela vai morder justamente no calcanhar. E mesmo de lá vai dar para matá-lo. A palavra techufeno, igual na chave, soprou neles. Quando a cobra ela vem morder, ela sopra como se fosse um silvo. Então, como a linguagem combina yeshufra de esmagar, combina também com techufeno de soprar, usou a mesma expressão. E para a mulher, Deus falou, vai aumentarei a tua tristeza, a tua dificuldade e a tua gravidez. Com dificuldade, com sofrimento, você vai gerar filhos. E para o seu marido, o seu desejo, e ele vai dominar em você. Itzvoner é o sofrimento de cuidar dos filhos, crescer, educar os filhos. Heroner é o sofrimento do ibur, da gravidez. Com dificuldade, você vai gerar os filhos, a dor, o sofrimento do parto. Para o seu marido, o seu desejo de relação sexual, e mesmo assim você não vai ter testa, não vai ter coragem de cobrar, exigir expressamente na boca, e sim, ele vai dominar tudo dele e não de você. Sabe que pela Torá não é correto a mulher expressar claramente o desejo para isso, tem que dar uma indireta, mostrar de alguma maneira. Teshukater só tavá, seu prazer, como nefesh, uma alma que deseja. E para o homem, Deus falou, por conta de você ter escutado a voz da tua esposa e comer do fruto que eu te ordenei, claramente não consuma dele. Então a terra vai ser amaldiçoada por tua conta, com esforço, com sofrimento, você vai consumir o fruto dela todos os dias da sua vida. Ou seja, a terra vai te dar coisas amaldiçoadas, como mosquitos ou outros tipos de bichinhos e formigas. Um exemplo de uma pessoa que ela saiu para um caminho ruim, as criaturas vão amaldiçoar os seios de onde ele mamou. Ou seja, já que o ser humano veio da terra, então amaldiçoou a terra. Espinhos e cardos a terra vai fazer crescer para você, você vai consumir a erva do campo. Ou seja, a terra, quando você vai plantar vários tipos de grão, vai acabar fazendo nascer espinhos, cardos, alguns tipos de alimentos, de alcachofras e coisas assim que são consumidas depois de muito preparo. Vai consumir a erva do campo. Qual a maldição disso? Afinal, na Brahá também fala, olha, eu dei para vocês consumir toda a erva do campo. Sim, o que? Ligado ao que foi falado no início do assunto, a terra amaldiçoada, que vai ser com muito sofrimento, e depois de todo o sofrimento, trabalho para plantar, e tudo isso vai nascer espinhos, e quando você vai plantar alguma leguminosa, alguma verdura, vai vir junto com espinhos e cardos, tudo isso, então você vai acabar consumindo tudo junto, já que cresceu dessa maneira. Com o suor do seu rosto, você vai consumir o pão, até você vai voltar para a terra que dela você foi pega, que a faratá, você é pó, e para o pó você voltará. Beziata perra com o suor da sua face, ou seja, depois de muito trabalho, você vai conseguir ter a sua parnassá.
E Adão chamou o nome da sua esposa de Havá, porque ela é a mãe de todo vivo. Havá, a linguagem de dar a vida. Ela entendeu que a mulher ela gera a vida, por isso o nome que combina Havá e Eva em português. Chamou Adão o nome da sua esposa de Havá. A Torá agora está voltando para o assunto inicial, que Adão deu nomes para os animais e parou para falar toda a história, que por conta dos nomes ele acabou tendo a Havá e entrou a história toda do sono, e já que falou que eles estavam despidos, contou a história da cobra, que ele estava tendo prazer, porque viu eles despidos tendo relação, e veio com todo esse pensamento, essa trama, para tentar fazer Adão falecer. Por isso que agora a Torá volta e fala que Adão chamou a sua esposa de Havá. A palavra Havá tem a ver com a linguagem de Hayá, com vida, porque a mulher faz viver os seus fetos, como de Rovela Adão, usa a expressão de Hayá, usa a expressão Rove, vira o Vav, mesma coisa de Hayá, que faz viver, eu chamo de Havá. E Hashem Elohim fez para Adão e para sua esposa Kotnot Or, roupas de couro, e vestiu eles. Kotnot Or Agadá tem uma explicação que diz que eles eram lisas como a unha, grudadas sobre a pele, por isso que é chamado de Kotnot Or, né, da pele. Outra explicação, algo que vem do couro, como lã de lebres, que é mole e quente, e Deus fez roupas para eles, ou seja, pegou justamente da pele de algum animal para fazer esses casacos, essas roupas.